Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, o julgamento das 115 violações da regra da Premier League. Aqui o Manchester City é acusado, tem data para acontecer. Vamos falar sobre isso, que é um julgamento muito aguardado, muito importante e que pode mexer com as estruturas da Premier League ou não. Ou o Manchester City pode ser considerado inocente e aí não acontecer nada. Vamos falar sobre isso? Antes, deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal, que você ajuda o meu trabalho, e claro, baixar o app do SofaScore. Tudo que você quiser acompanhar da Premier League tem no SofaScore, só vir aqui embaixo. Primeiro comentário fixado tem um link, você vai no link, clica, cai na sua loja de aplicativos, faz o download e começa a usar. Quanto que você paga? Totalmente de graça, não paga nada. Essa é a parte boa, então você só tem coisa boa em usar, é o aplicativo que eu uso para o meu trabalho. Só baixar o app do SofaScore que você vai se dar bem. Vamos lá, notícia da manhã desta quinta-feira, notícia apurada pela ESPN do Reino Unido. O painel independente que vai julgar o Manchester City da acusação de violação de 115 regras, de 115 violações de regras da Premier League, de regras de governança da Premier League, tem data para ser realizado. Segundo a apuração da ESPN do Reino Unido, será no dia 16 de setembro. Como é que funciona isso? Não vai ser a Justiça do Reino Unido que vai julgar, a Justiça comum. Vai ser um painel independente que é escolhido pela Premier League, escolhido pela governança da Premier League, um painel independente, como se fosse uma câmara de arbitragem, para julgar essas 115 violações, essas 115 acusações que a Premier League atribui ao Manchester City. Pelos planos, a intenção é que se resolva tudo nos próximos 2 meses, ou seja, a partir do dia 16 de setembro, que se resolva tudo em 2 meses, inclusive os possíveis recursos de qualquer uma das partes, tanto da Premier League recorrendo, que é quem está acusando, quanto do Manchester City, que está sendo acusado, podendo recorrer também. E então, o objetivo do painel é que esse julgamento dure 2 meses e que qualquer possível recurso, apelação, qualquer possível recurso mesmo contra o resultado seja encerrado até o fim da temporada 24-25. Então, pelos planos do painel independente, no fim da temporada a gente vai ter uma definição. O Manchester City foi absolvido ou o Manchester City foi culpado, é culpado. Para quem não está entendendo, o que acontece? O Manchester City, a Premier League, ela tem um comitê de governança, um comitê de análise de sustentabilidade financeira dos seus clubes, de saúde financeira dos seus clubes. E desde 2010, desde a temporada 2009-2010, a Premier League acusa o Manchester City de infringir 115, de cometer 115 violações de regulamentos financeiros da Premier League. Quando isso? Desde a temporada 2009-10 até a última temporada. Então, assim, é muito tempo de análise desses dados, são 14 temporadas, e são muitas acusações. 115 violações não são 2 ou 3, é muita acusação. Como é que é o perfil dessas acusações? 54 acusações são não fornecer informações precisas na hora que o clube está sendo investigado. 14 acusações de não fornecer detalhes precisos sobre pagamentos a jogadores e treinadores. 7 acusações de violar regras de lucro e sustentabilidade da Premier League, o chamado fair play financeiro da Premier League. 5 acusações de não cumprir os regulamentos da UEFA, incluindo o fair play financeiro, e 35 acusações de não cooperar com as investigações. É disso que o Manchester City é acusado. E aí, esse é um ponto muito central,
porque chamou muita atenção o número de acusações, 115 violações é muita coisa, e também a demora da Premier League de botar essas acusações para frente, de fazer essas acusações serem julgadas. A Premier League diz que precisava reunir muitas evidências, porque os casos são muito sensíveis. O Manchester City, do seu lado, acha que isso deixa claro que a Premier League não tem nada e está acusando o clube injustamente. O Manchester City nega todas as acusações. E isso ganhou um peso muito maior quando, na temporada passada, Everton e Nottingham Forest foram punidos por violar o fair play financeiro da Premier League. Inclusive, sobre o Everton, tem um vídeo que eu fiz aqui, que a gente está deixando o link aqui em cima, e que eu explico por que o Everton foi punido e por que o Manchester City até agora ainda não tinha sido julgado. Então, esse é o ponto. O Manchester City, a Premier League acusa o Manchester City de cometer 115 violações do fair play financeiro, das regras da Premier League, não só fair play financeiro. O Manchester City diz que ele é inocente e agora vai haver esse julgamento. É curioso não, um ponto importante é que em fevereiro de 2020, em fevereiro, antes do estouro lá da pandemia, o Manchester City chegou a ser banido pela UEFA das próximas Champions League. Por quê? Segundo a UEFA, o Manchester City tinha infringido as regras do fair play financeiro, ele tinha muito mais prejuízo do que poderia. A UEFA acusava o Manchester City de maquiar as receitas com patrocínios dos próprios donos do clube, e a UEFA chegou a punir o Manchester City com ausência das próximas edições da Champions. O Manchester City, dizendo que era inocente, foi à Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, e a Corte Arbitral do Esporte da Suíça deu ganho de causa, deu razão ao Manchester City, tanto pelo fato da UEFA ter feito o processo fora do prazo, quanto o Manchester City garante que também a UEFA, a Corte Arbitral do Esporte, deu ganho de causa, deu razão no mérito para o Manchester City. Então o Manchester City entende que, da mesma forma que ele provou para a Corte Arbitral do Esporte que ele tinha razão, que ele era inocente, que ele agora vai fazer a mesma coisa no painel independente. Esse é um ponto importante dessa questão. E pelas regras da Premier League, depois que o painel independente decide, você não pode subir para a Corte Arbitral do Esporte. Isso é uma coisa interna da Premier League. Então, o que isso fosse decidido teria que ser aceito. Isso é um tema muito importante, por quê? Porque o Manchester City pode ser inocente. Pode. E se ele for inocente, morre tudo, ele continua tocando a vida dele, não sei se ele vai processar alguém por perdas e danos, mas ele pode ser declarado inocente. Mas se ele for culpado, ele pode ser punido de várias formas. Ele pode ser punido com multa, ele pode ser punido com perda de pontos. O Everton perdeu pontos. O Nottingham Forest perdeu pontos na última temporada. E essa perda de pontos pode ser num nível tão grande que ele pode até ser rebaixado. Olha que curioso. Estou deixando aqui as cotações para rebaixamento desta Premier League, lá da KTO. A KTO, você sabe, é parceira aqui do canal do VSR. Na descrição do vídeo tem aquele link para você fazer a sua jogada com responsabilidade na KTO. Esses daqui são as cotações para rebaixamento, ok? Para rebaixamento. Reparem que lá no final, cotações de rebaixamento de 2 clubes, Liverpool e Arsenal. 2.000 é a cotação. 2.000, ou seja, nas cotações das casas, quanto maior o número da cotação, menos chance tem de acontecer. Então reparem ali, de baixo para cima. Arsenal 2.000, Liverpool 2.000, Tottenham 250, United 150, Newcastle 150, Aston Villa 100. Ou seja, esses, no entendimento da
da KTO são os times com menos chances de serem rebaixados. Olha onde está o Manchester City. O Manchester City, a cotação para ser rebaixado é 12. Olha quem está acima dele, Crystal Palace, 10. Olha quem está abaixo dele, Brighton, 19. Então, assim, está muito claro que esses números do Manchester City, essa cotação, e você sabe que casas como a KTO não estão lá para perder dinheiro, muito pelo contrário. Então, essa cotação mostra que ali está inserido o risco do Manchester City perder muitos pontos. Por isso que essa cotação está aqui. O normal era o Manchester City estar junto com Arsenal e Liverpool, 2.000 de cotação ou até mais. Mas olha onde está. Cotação 12. Por quê? Porque, no entendimento de especialista, existe o risco do Manchester City ser punido. Independentemente do que aconteça, a gente, segundo o próprio painel independente, segundo a apuração da ESPN do Reino Unido, a gente vai ter o fim dessa novela até o fim dessa temporada. E aí vamos saber se o Manchester City foi considerado inocente ou se foi culpado, e aí qual é a punição. Esse é o ponto, essa é a questão importante. Quero te ouvir o que você tem a dizer, só dizer aqui embaixo nos comentários. E no mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Muito obrigado pela audiência, um abraço, tchau!